Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como estudar, sobre como ser um bom estudante, uma boa estudante. Na verdade, né, eu já falei muitas vezes sobre isso aqui no canal, mas acho que esse é um guia, um passo a passo, um tutorial, vamos dizer assim, né, revisado com o meu momento atual de entendimento sobre educação, sobre como estudar, beleza? Estudar para mim hoje, aprender coisas novas e facilitar o aprendizado de outras pessoas faz parte do meu trabalho. Então eu preciso o tempo inteiro tentar ser uma versão melhor minha em relação a isso, e eu acho que nesse momento eu tenho um template, um tutorial que pode ser muito interessante para você. Pegando a versão mais clickbait aqui, né, eu posso dizer assim, eu vou te dar 8 passos fundamentais para você tentar dominar o que você quiser. É importante dizer que a minha inspiração vem muito, né, de educação como vetor de performance, ou seja, você quer aprender algo porque você quer realmente utilizar aquilo no contexto específico e entregar ali, né, as características, a performance necessária para aquele contexto, beleza? Então vamos lá, né? Em primeira coisa eu vou falar os 8 passos rapidinho, né, para já dar aqui um trailer do que vai rolar e depois eu vou destrinchar cada um dos passos e eu espero que eu faça isso num tempo razoável, que o vídeo não fique gigante. Aí. Então, primeira coisa, hein? Se liga, vamos nessa. Primeira coisa é importantíssimo que você defina um objetivo geral de aprendizado da sua jornada. Eu já vou entrar para falar sobre isso, né? Então, imagina que você vai atuar num contexto específico, e aí o contexto vai depender muito, eu vou dar alguns exemplos aqui. E é importante que você, olhando para aquele contexto, defina um grande objetivo de aprendizado para você. Se for possível, segundo passo, se for possível, procure uma pessoa que possa ser sua professora particular, né, sua mentora ou algo do gênero. Isso aí é batata. Se você puder ter alguém do lado da sua jornada que vá te auxiliar, indicando o que estudar, corrigindo o que você vai fazer, recomendando o que você deve estudar nas situações que a correção não for boa, né? Então você mostrou uma coisa, foi tudo errado, e agora, como é que você corrige o curso? Então essa pessoa é importantíssima. Se você puder ter, vai ser excelente. E se você não puder, tudo bem, vamos criar mecanismos para que você consiga navegar sem esse mentor, mentora, mestre, mestra e tudo mais, mas era importante. Terceiro passo, construa com o máximo de clareza a descrição dos tipos de atividades que você quer ser capaz de realizar no final da sua jornada de aprendizado. Então, né, a ideia é você tentar construir uma progressão em termos de complexidade dessas atividades, beleza? E pensar assim, putz, quando eu estiver naquele contexto, o que eu vou querer? O que eu vou fazer? Pode ser que você tenha que fazer isso sozinho, se você não tiver ninguém do seu lado te ajudando. Se você tiver alguém do seu lado te ajudando, essa pessoa pode desenhar isso com você, né? Falar assim, olha, é importante, quando você entrar ali, você vai fazer isso, isso e aquilo. Então, beleza. Isso daqui é muito importante, porque vai fazer parte de toda a sua jornada. Esse foi o terceiro passo. Quarto passo. É importante que você construa uma visão dos conceitos que precisam ser aprendidos para a realização de cada atividade descrita. Eu vou falar também sobre isso, né? Aqui a gente vai, mais uma vez, né, tentar tirar aqui de você aquele lance de tenho que aprender profundamente tudo. Não, você tem que aprender o suficiente para realizar as atividades do contexto que você quer se enfiar. E, obviamente, quanto mais complexo o contexto, provavelmente mais profundo você precisará ir nos conceitos. Mas tudo depende da complexidade do contexto. Beleza? Quinto passo. É importante que você liste fontes teóricas considerando o nível de autoridade e facilidade para o consumo dos conceitos necessários. Então aqui é uma conta de matemática básica. Matemática não é mais uma conta básica. Se você tem uma pessoa que é a principal fonte de autoridade e ela fez um curso, putz, você deveria buscar esse curso. Porque você tem uma pessoa que é a que mais manja e pegou aquele conhecimento dela e produziu um curso que supostamente deveria facilitar o consumo do conteúdo. Nem sempre você vai encontrar isso. Nem sempre você vai encontrar isso, beleza? Então, sei lá, para quem programa em Java, por exemplo, e usa o Hibernate,
Tem lá um dos commits do Hibernate, que é Vlad, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, que o cara é um puta de um mito, e ele bloga o tempo inteiro e faz textos de um jeito que é mais fácil de consumir, mas é um cara que domina bastante o babado, ou seja, autoridade altíssima, fonte de conteúdo fácil, go. E aí a gente vai brincar com isso para você montar, né, o seu plano de consumo de teoria. É importante também que você construa uma progressão de correção para as suas atividades de para as suas práticas de recuperação, atividades de recuperação. Basicamente, quando eu falo de atividade de recuperação, é quando você vai testar a aplicação do conceito em situações ali, né, que sejam talvez muito práticas. Então, se você está estudando uma linguagem de programação, um framework ou algo do gênero, ou você está se preparando para um tipo de vaga, provavelmente a situação mais prática é você fazer o trabalho que você eventualmente vai fazer no lugar onde você quer trabalhar, por exemplo. Mas você também pode recuperar o conceito de várias maneiras diferentes e eu vou explorar um pouco disso aqui, beleza? Também, o 7º passo, é muito importante que você defina como você quer se sentir para entender que chegou no final da sua jornada de preparo, porque isso é um detalhe que de vez em quando vira um poço sem fundo, né? Vira tipo um buraco negro ali, né? Com aquela força gravitacional que te puxa e você não consegue sair dali nunca. Então, qual que é a brincadeira? Tudo depende, enfim, né, de como você é. Acho que deve ter coisa de psicologia, enfim, que eu não manjo. Mas tem gente que é muito perfeccionista e, por exemplo, vai demorar bastante para olhar para si, para o espelho e falar assim, tô pronto, tô pronta. Vai ter gente que já é mais de boa. Eu, por exemplo, sou um pouco assim, né? Então eu tô ali estudando, seguindo os passos, tô com o objetivo, pá. E aí tem hora que eu já fiz tanto exercício, tanta atividade naquela sequência, né? Naquela jornada, que eu olho e falo assim, caramba, tá meio que ficando fácil fazer isso, né? Então acho que eu tô pronto. Vou bater papo com a pessoa, bater papo com outra, pá, mas vou cair pro campo de jogo. E vai ter gente que não, vai ter gente que vai querer olhar e vai querer conversar com não sei quantas pessoas. Não existe aqui certo ou errado, beleza? Zero crítica. Cada um é cada um, mas é importante você olhar e falar assim, o meu ponto de parada em relação ao sentimento de preparo, ao sentimento de eu sou capaz, é aqui. E eu sugiro que você seja fiel a esse ponto, porque senão você pode extrapolar a sua jornada e quando você pensa em treinar alguma coisa, aprender alguma coisa para ser capaz de utilizar lá no seu campo de jogo, se você passar muito do ponto, de vez em quando você tem naquele ponto ótimo que está aqui, que você resolveria tudo, conseguiria progressão de carreira, sei lá, e você continua estudando e você já está aqui, entendeu? Você poderia estar colhendo os louros e depois entrando numa nova jornada de treino aí duro, né, de estudo, buscando novos contextos mais complexos que sejam mais aderentes ao que você entende que é interessante para a sua vida. E o 8º ponto, né, para cada atividade que você descreveu, que representa aí uma atividade da sua vida real, né, é importante que você seja a sua melhor versão de estudante. Então você tem que consumir essas teorias, recuperar de várias maneiras diferentes, tentar promover variabilidade, ou seja, pegar o mesmo conceito e aplicar em várias situações diferentes. Eu lhe explico um pouquinho do motivo disso. Beleza? Então aqui você tem 8 passos, aqui, né? 8 minutos. Te dei 8 passos aqui que eu entendo que são muito interessantes para você dominar qualquer coisa. E o que acontece? Por que eu acho isso legal, né? Eu vou usar aqui 2 expressões que eu tenho usado bastante no trabalho, que são os aspectos recorrentes da sua vida, pensando aqui profissional, né, da sua vida profissional, e os aspectos não recorrentes. Então, o que é um aspecto recorrente da sua vida profissional? É alguma habilidade que você utiliza de maneira transversal, né, em múltiplas situações diferentes no seu dia a dia. Então, por exemplo, exemplo básico. Se você programa em Java, Python, JavaScript, TypeScript, Ruby, Clojure, tanto faz, você vai usar essa linguagem de programação em vários produtos diferentes, por exemplo. Então quer dizer que isso é um aspecto recorrente do seu trabalho, dominar a API padrão, dominar, por exemplo, as principais bibliotecas que tem disponíveis para essa linguagem, os principais frameworks, enfim, né? Talvez isso seja, aí tudo depende de novo da complexidade do contexto, mas existem coisas ali que você vai usar o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então isso é um aspecto recorrente. Se é recorrente,
você tem que lutar para ser fácil no seu contexto. Você não deveria perder tempo com algo que é recorrente. Porque quer dizer que você está deixando de ser, né, matando a sua própria produtividade, gastando mais tempo do que deveria para fazer algo que você poderia fazer mais rápido. Beleza? É por isso que você deve dominar. E para dominar, acho que esses 8 passos são interessantes. Beleza? Agora tem coisas do seu trabalho que a gente chama, né, de aspectos não recorrentes. Então, por exemplo, você está de frente para uma situação, né, para uma funcionalidade que você tem que implementar e você conhece 3 técnicas para fazer aquilo. E você tem que tomar uma decisão. Então, geralmente, esses momentos de tomada de decisão tendem a variar de produto para produto, projeto para projeto, situação para situação. Então, como é que você ganha, né, mais acurácia, vamos dizer assim, no seu processo de tomada de decisão? Tomando decisões, muitas vezes, em situações diferentes. Então, é assim que você começa a tomar decisões melhores de frente para as situações, né? Assim que você começa a analisar as coisas que podem acontecer, né? E fazer um modelo mental do que pode acontecer em função de cada possível caminho que você pode tomar. Como é que você treina? Fazendo se aplicando em várias situações diferentes. Beleza? Então, dito isso, já tem 11 minutos, deixa eu tentar correr aqui, né, para passar um pouco por cada um dos 8 pontos. Então, voltando aí, né, para a nossa listinha de coisas. A primeira coisa, então, né, definir um objetivo geral de aprendizado. Então, por exemplo, imagina que você é uma pessoa que gostaria, sei lá, de trabalhar. Vou dar um exemplo, né? Então a gente está passando agora por esse momento do aqui, eu tô gravando o vídeo no dia 19 de dezembro de 2021. E aí a gente tá passando, sei lá, acabou de ter o IPO da Nubank e tá um puta burburinho, né? Todo mundo falando e LinkedIn bombando e por aí vai. Então imagina que você quer trabalhar no Nubank da vida, né? Ou em outra startup qualquer ou algo do gênero, beleza? E aí você tá lá, Nubank, quinto andar, enfim, né? Qualquer uma que te interesse. Aí você quer vir pra Zup, por exemplo, e fala assim, putz, então meu objetivo é entrar como Dev iOS Senior na Zup. Meu objetivo é entrar como Dev Closure, sei lá, se na Nubank tem Pleno, Júnior, eu não sei se tem classificação lá, né? Mas nível X na Nubank. Para eu ser um Dev Closure nível X na Nubank, eu tenho que conseguir construir aplicações desse tipo aqui, utilizando esse framework da linguagem Closure, testando de maneira automatizada com esse framework aqui. E além disso, eu tenho que ser capaz de trabalhar em equipes que são ágeis, entender de alguns modelos de implementação ali, né, como Scrum, Kanban, não sei o que e tal, ser bom de comunicação assertiva. Imagina que você fez literalmente um parágrafo aí. Por que é importante isso? Porque isso você vai olhar o tempo inteiro. Tudo que você fizer, você tem que olhar para isso. É como se fosse o propósito dessa sua jornada de estudo agora. Tudo que você fizer, você tem que olhar e falar assim, eu tô chegando mais perto disso aqui? Putz, parece que eu estou. Então, beleza. Então, vou continuar. Pode ser que você nem consiga estudar para chegar, né, nessa nuvem geral aí, né, nesse objetivo geral. Tudo bem, você vai ter clareza que você vai matar X% da coisa. Mas é importante escrever para você olhar e falar, é ali. E aí você pode fazer isso para qualquer canto. Imagina que você quer dar um próximo salto e ir para essas big techs, né? Então, putz, ir para alguma que você goste, que você queira. Então eu quero trabalhar no Spotify, nem a big tech, né? Não, pelo menos nas consideradas essas 4 maiores e tal. Mas eu quero ir pro Spotify, putz, eu quero ir pro Netflix, eu quero ir pro Facebook, eu quero ir pra Amazon, pro Google, pra Microsoft. É importante que você entenda o que você precisa fazer para chegar lá. Ainda mais nesses lugares que a concorrência é altíssima, né? A contratação é global, tem um monte de gente querendo ir para esses lugares. Então, quanto mais você souber do contexto e descrever como esse objetivo para conseguir passar nesse processo de entrevista, por exemplo, para o nível que te interessa, importante. Beleza? Então, segunda coisa agora, né?
é o lance de que, se for possível, você tem que procurar uma pessoa que possa ser sua mestra, né, mentora, e por aí vai. Por que isso é importante? Quando você tem uma pessoa que é uma mestre, o seu mestre, eu tô chamando mestre, que é assim que eu falo pro meu filho, para os professores e professoras que ele tem, né, na vida ali, né, eu falo sempre assim, olha, escuta sempre professor, professora. Você pode discordar, obviamente, pergunte, mas siga as orientações, porque naquele momento do tempo, óbvio, né? Tô supondo que você escolheu um professor ou professora que presta, né? Naquele momento do tempo, esta pessoa que está com o chapéu de professor ou professora, ela tem a capacidade analítica de olhar para o que você está fazendo e falar assim, olha, você errou nisso. Para você melhorar nisso, faz isso daqui. Então a pessoa consegue corrigir o que você, olhar para o que você fez, corrigir, né? Mensurar o que você fez, né? Fala assim, tá bom, tá ruim, nota 7, 8, 6, 5, blá, ali, e consegue te recomendar, né? Fala assim, olha, isso que você fez, você, nisso foi essa nota, nisso aqui você foi na outra nota, eu considero que você ainda tá de ruim, começando a ser médio, e para você melhorar, você pode fazer isso, isso e isso. Ou seja, a pessoa te mensura, combina as mensurações e te avalia, em função da avaliação, recomenda o que você pode fazer. Então, se você tiver as vias financeiras necessárias para contratar uma pessoa, professor, professora, na sua jornada, contrate. Particular, eu quero dizer, beleza? Contrate. Vai ajudar. As evidências apontam para isso. E mesmo que não tivesse nenhuma evidência, basta você olhar ao seu redor e perceber que quem tem um personal trainer, um personal de corrida, qualquer coisa do gênero, evolui muito mais rápido do que quem não tem na média, beleza? Então, as evidências sustentam e a observação da vida também diz que sim, não precisa ser muito genial nisso aqui não. Aí agora o terceiro ponto, né? Construir com o máximo de clareza a descrição dos tipos de atividades que devemos ser capazes de realizar no final da jornada de aprendizado. Aqui é importante que você tenha uma visão da progressão entre elas. Então, imagina o seguinte, imagina que você quer trabalhar, enfim, né, como desenvolvedora júnior em uma dessas empresas e você estabeleceu o seu objetivo geral de aprendizado, teve a chance de contratar ou não ali, né, uma professora, uma professora. Óbvio, de novo, se você não tiver uma professora particular, o que é que você está perdendo? Alguém que vai te mensurar, avaliar, recomendar. Você vai tentar mitigar isso mais pra frente, eu já falo sobre. Beleza? E agora você pensa assim, putz, eu vou ser um júnior nessas squads, né, de produto, dessas empresas, dessa empresa aqui que eu achei legal, então na empresa fictícia XPTO, aí, quais são as atividades que rolam lá? Putz, então uma atividade que rola lá é eu clonar um projeto que já existe e subir esse projeto para navegar por ele. Então, você tem que ficar bom em clonar projetos que existem, subir o projeto na sua máquina e navegar por esse projeto. Uma outra atividade, por exemplo, que é importante ali, né, é você tentar entender o negócio do produto sem necessariamente ficar perguntando para todo mundo, né, acessando as documentações que existem. E aí, né, você vai estar na seara difícil, porque assim, tem um negócio que o povo é bom de fazer, a documentação ruim. Então, que a gente, né, é bom de fazer a documentação ruim. Então você vai olhar para tudo que foi produzido. Será que tem documentação meio formal, estilo falando das APIs? Será que tem documentação da arquitetura? Será que tem documentação que explica o negócio ali no storytelling mais legal? Será que tem, por exemplo, testes automatizados, que eu não considero que é documentação, mas é uma coisa para você ler, né? O código fonte também. Então você vai procurar tudo, você imagina que você tem que procurar tudo isso, né, e formar uma opinião sobre o negócio para, obviamente, mandar melhor quando você for fazer o que você tem que fazer. Aí, né, então essa é uma atividade. Putz, uma outra atividade é fazer, né, todas as operações padrões de CRUD ali, né, de coisas tão simples como cadastros, por exemplo, só com tipos com valores que são representados por tipos primitivos da linguagem de programação, até cadastros que são representados por combinações de tipos primitivos e tipos específicos da linguagem que você construiu, né, tipos complexos aí. E também validações de unicidade do valor com um ou mais campos. Então, você tem que pensar. Se tiver um professor, olha que legal, né? Professor, professora, a pessoa vai te guiar. Putz, aqui, ó, é importante você tenha... a gente tem que ter
esses são cenários que você vai enfrentar. Se você não tiver, você vai ter que fazer um pouco, de novo, né? Autodidata aqui. E eu já fiz isso várias vezes, né? Você vai olhar e vai simular. Beleza? E aí, o que é que vai acontecer? Se você não tem um professor, olhe para múltiplos lugares. Se inspire de vários lugares diferentes para você bolar isso. Não vai ser provavelmente a melhor versão. O melhor, de novo, seria se tivesse a pessoa do seu lado. Mas tem boas chances de ser bem suficiente para o que você vai querer chegar lá, para o que você vai querer fazer, né? Se inspire em playlists do YouTube que alguém falou sobre isso, livros, se alguém tiver escrito, né? Se conecte no LinkedIn com pessoas dos lugares que você tem interesse para saber mais, beleza? Então, enfim, né? Você vai ter que meter sebo nas canelas para fazer essas conexões, essas conexões aí. Aí, uma vez que você pensou nos cenários e tudo mais, chegou a hora, né, quarto passo, de construir essa visão dos conceitos que precisam ser aprendidos para a realização de cada atividade descrita. E aqui, eu quero deixar claro para você. Imagina que você pegou o cenário, né, e você conseguiu enfileirar os cenários, considerando uma progressão entre eles ali. Então, olha assim, para cada cenário, a ideia é que você tente sacar quais são os conceitos que você vai precisar estudar para ser capaz de realizar atividades dentro daquele cenário ali, né? Então, putz, você vai querer codar as coisas com Java, Spring, não sei o que, um cadastro, né, com só de tipos primitivos. Então, o que é que você vai ter que aprender do Spring MVC, da validação, do Java, do Hibernate, para fazer aquilo? Pensa nisso. Beleza? Pensa nisso. E de novo, se você não tiver ninguém, você de vez em quando vai pecar pelo excesso, pecar pela falta, enfim, né? Você vai variar aqui, porque você vai estar você olhando, se inspirando talvez em cursos que você fez, eu já falo sobre isso, né, e tal, no que as pessoas falaram. Se você tiver uma pessoa do seu lado, de novo, ela vai falar assim, para isso, vai nisso, nisso e nisso, para aquilo outro, para aquilo, naquilo, naquilo. Beleza? Então, mas é importante. E aí, lembra disso. Aprende. Tô pensando em performance, tá bom? Aprende o suficiente para o contexto que você quer enfrentar. Com o passar da sua vida, os contextos que você quer enfrentar, se assim for o seu desejo, podem ficar mais complexos. E aí você vai tendo novas jornadas de treino. Tá bom? Isso é importante. Aí vem para o quinto passo aqui, né? Que é listar as fontes teóricas considerando o nível de autoridade e facilidade para o consumo dos conceitos necessários. Então, o que acontece aqui, né? Imagina que você vai ter uma matriz, beleza? E aí, sei lá, talvez aqui eu me confunda, né? Mas você vai ter aqui, né? As linhas aqui da matriz podem ser, por exemplo, né? Você tem aqui a escala das suas fontes de autoridade e nas colunas da matriz você tem a facilidade de consumo. Então, o que é que você quer buscar quando você está pensando em teoria, em consumir conceitos? Você quer achar a fonte de maior autoridade combinada com o oferecimento do conceito da maneira mais fácil de ser consumido. Então, de novo, né? Eu quero achar pensando aqui no Hibernate, que tá aqui na minha cabeça por algum motivo. Eu quero achar um curso de Gavin King, que é o criador do Hibernate, numa plataforma de cursos como a Alura, a Udemy, a Pluralsight, a O'Reilly ou algo do gênero. Por quê? Porque eu sei que nessas plataformas, pelo menos na maioria delas, existe uma preocupação com a estruturação do conteúdo, de modo que ele seja mais facilmente consumível pelo cliente. Então, se você tem um conteúdo que foi construído de maneira a ser mais facilmente consumível por uma pessoa de altíssima autoridade, go! Na sua lista de fontes teóricas, sempre deve existir a fonte teórica de maior autoridade. Sempre. Porque ali é onde tem a fonte da verdade.
beleza? Só que você tem outras combinações. Então, por exemplo, imagina, e aqui, né, vou dar alguns exemplos. Imagina que você tem pouco background na sua jornada, né, dado o objetivo de aprendizado geral que você definiu e os cenários que você já desenhou também, né, que você quer exercitar. Você tem pouco background. Então, uma boa escada para você fazer é: procure plataformas de compartilhamento de ensino aí, né, e tudo mais, já falei algumas aqui. Procure essas plataformas e desencana da autoridade da pessoa que está dando aquela aula. Lembrando, né, dar uma aula boa não significa que a pessoa manja. Beleza? Não significa, e pode significar que ela manje, mas ela não é autoridade. Então, o que você quer é uma aula boa que te inicie no que você quer. Então, aqui você está procurando uma fonte de consumo de conteúdo que seja ok para você, que seja uma boa porta de entrada, e você está deixando de lado o nível de autoridade da pessoa que está te passando aquilo, né? E como que você, só para deixar claro aqui, né? Como é que você avalia aí o nível de autoridade? É simples. Se você tiver com tecnologia, quem criou a tecnologia é a autoridade. É assim que você, na verdade, até aqui, né? Você mensura e avalia, né? Qual que é a característica que você tem que procurar? O quão perto está a pessoa que está te passando o conteúdo da construção, né, de tudo aquilo que ela está te ensinando. Então, se eu quero aprender React, quem tem mais autoridade? O Facebook e as pessoas que são comitas do React. É isso que eu tenho que procurar. Se eu quero aprender Java, a mesma coisa. Se eu quero aprender Hibernate, Spring, se eu quero aprender, sei lá, Next.js, Nest, Django, e aí, enfim, né? Se eu quero aprender sobre agilidade, se eu quero aprender sobre... Você vai escolhendo os temas aí e você entendeu a pegada. Só que nem sempre as pessoas de maior autoridade produzem conteúdos que são facilmente consumíveis. Então, talvez não seja uma boa porta de entrada para você se você estiver no início. Então, por exemplo, quando eu estava no início da minha jornada do blockchain, o que foi que eu fiz? Eu não manjava nada de blockchain, era asno total. Beleza? Eu fiz o quê? Fui nos TED Talks, 15 minutos, e eu não queria nem saber quem estava falando. Ainda mais no blockchain, que é a suposta autoridade máxima, pensando em Bitcoin. Ninguém sabe onde é que tá, né? Ninguém sabe quem é, se tá vivo, se tá morto, se é um grupo, se não é um grupo, por aí vai. Então, eu fiquei um tempão em TED Talks, aí depois eu fui o quê? Deixa eu ver aqui quais são as startups que usam blockchain para qualquer tipo de coisa. E aí eu fui fazendo o quê? Eu saí de fontes de conteúdo muito facilmente consumíveis, 15 minutos, storytelling massa, TED Talk, pá, com autoridades que eu nem sabia quem era. E aí eu fui, né, escalando. Eu fui pegando fontes de autoridade cada vez mais altas ali, né, fontes mais confiáveis, essa que é a palavra, perdão. E eu fui ligando cada vez menos para o tipo de material que eu estava consumindo. Que foram ficando cada vez mais difíceis. Até que chegou num texto publicado pela entidade fantasmagórica Satoshi Nakamoto, explicando toda a motivação ali, né, para a criação do Bitcoin, né, daquele blockchain ali e tudo mais. Então você pode pensar nisso. Se você já tem mais... Então, por exemplo, se você já domina Frameworks MV6 e você quer aprender um outro na outra linguagem, você pode ir direto na documentação oficial do Framework. Por quê? Porque você já tem um background estabelecido e a documentação vai ser muito tranquila para você. Então, sei lá, se eu quisesse agora aprender Nest.js, eu só olharia a documentação, entendeu? Eu não veria um curso, não compraria um livro de ninguém, era documentação direto, porque eu sei que não tem nada de novo sobre aquilo. Agora, se eu quisesse aprender sobre física quântica, né, mecânica quântica, sei lá, putz, eu ia começar em TED Talk, YouTube aleatório, para minha cabeça criar algum tipo de ideia, né, uma exploração, porque eu não entendo nada. Então eu vou explorar para tentar formar um mínimo de opinião para ir construindo as combinações de autoridade com facilidade de consumo. Isso aqui é muito importante. Eu espero que você realmente dedique tempo para bolar isso daí. Beleza? Aí, depois disso, é importante que você, né, passo 6 aqui,
construa o que eu chamo aqui de progressão de correção para suas práticas de recuperação. Eu já falei sobre isso em outro vídeo aqui no canal, né, que é a pirâmide de testes do aprendizado. Qual que é a parte boa quando você tem um professor ou professora, né, um mestre ou uma mestra? Porque você vai ter uma pessoa que vai te mensurar, te avaliar e te recomendar. Altamente confiável, né? Ou supostamente deveria ser altamente confiável. Qual que é o problema quando você não tem uma pessoa dessa, né, um mestre ou uma mestra? Você também vai ter que, de alguma forma, se mensurar, se avaliar e recomendar. Só que é você com você, né? Aí o jogo fica um pouco mais complexo. Beleza? Então, aqui, né, a gente poderia até se aprofundar mais em falar de criar escalas de mensuração em função da combinação dos valores dessas escalas. Você se avalia e em função dessa sua avaliação você pensa aqui em caminhos que você deve seguir e tudo mais. Eu acho que isso é um tema para uma outra conversa, inclusive. Eu vou pensar em ter essa conversa aqui no canal e vou chamar a pessoa que hoje, para mim, das pessoas que eu conheço, é a que mais domina desse assunto, que chama Danilo Ribeiro, que trabalha comigo lá na ZUP, a gente é pá lá na ZUP de trabalho. Talvez esse seja um tema legal para trazer aqui, né, sobre isso, para falar sobre isso de aprendizado e essa parte específica, né, de mensurar, avaliar, recomendar. Facilitando o jogo, você tem que ter um jeito de olhar para o que você está fazendo e falar assim, como é que eu tô? E se eu não tô bom, como é que eu posso melhorar? Então, construa, né, uma escala de progressão aí, de correção. Então, vamos supor, né, que para cada atividade, e a gente vai chegar nisso, né, quando pensar no detalhe mesmo do exercício. Mas quando você fizer um exercício, você pode usar, por exemplo, o primeiro nível de correção, que é o menos confiável possível, que é você olhar e falar assim, acho que eu fiz bem. Beleza. É um primeiro nível, né, é importante você olhar e entender se você fez direito ou não fez direito, né? Ou pelo menos achar que entendeu se fez direito ou não. Mas e depois disso, como é que você pode fazer? Uma outra coisa que você pode fazer é, se você tem fontes, se você curou as fontes de autoridade e tem ali, né, bons materiais de consumo, você pode comparar o que você fez contra os exemplos, por exemplo, sempre frase estranha, né? Que você viu no lugar. Putz, acho que tá parecido. Será que tem outros exemplos nas redes sociais? Então será que você consegue ir no GitHub e pegar exemplos de código ou de outras coisas ali, né? Ou ir no YouTube e pegar palestras de alguém falando sobre o tema que você está estudando, pessoas com mais autoridade, para ver se as ideias bateram? Então você precisa ter esse segundo nível, seria legal. Comparar o que você fez com o que está aí na rede e com o que está na rede com um suposto nível de autoridade maior do que você mesmo, né? De confiabilidade, para você poder comparar. Uma terceira coisa que você pode fazer é a cara de pau, né? Você pode chegar lá no seu LinkedIn, Twitter e falar assim, putz, tô estudando isso, tô fazendo essas atividades, será que tem alguém aqui que manja disso, que pode eventualmente se encontrar comigo a cada 15 dias e bater um papo e me dar uma guiada? O não você já tem. O não você já tem, o máximo que você vai receber, outro não. Já fiz isso, gente, muitas vezes. Beleza? E se alguém quer me dar não, me deu não. Tá tudo bem. Eu já dei vários não e já dei sim. Pra quando as pessoas vieram me perguntar coisas e eu, naquele momento, putz, eu não sentia que eu tava no estado de espírito interessante pra responder e falei, putz, agora acho que eu não consigo. Já respondi pra um monte de gente que me perguntou coisa no LinkedIn e tudo mais. Porque, de novo, né? A pessoa do outro lado não tem nenhuma obrigação de responder nada. Se ela responder, você sai no lucro. Se ela não responder, você fica no estado que você tava antes. Ou seja, você não tem downside, só tem upside, né? Você só tem coisa positiva. Aí eu sugiro muito que você faça isso daí também. Beleza? Então, construa essa escala, porque vai ser importante. É importante que tenha alguém que você consiga comparar o que você fez com algo além dos seus próprios olhos. Beleza? Que não só você que esteja se autocorrigindo ali. Sétimo passo, né? Defina como você quer se sentir para entender que chegou no final da sua jornada de preparo. Então, eu deixei aqui alguns exemplos escritos para falar para você. Então, por exemplo, a pessoa entende que precisa participar do campo de jogo real para mostrar para si que de fato é capaz. Então, de vez em quando, você vai ter que participar, sei lá, de um hackathon, ou você vai ter que conseguir um emprego sem ainda se sentir tão capaz, e dentro do emprego que você vai finalizar essa construção do seu senso de capacidade. Qual que é o problema desse approach? Possivelmente muito estressante.
Muito estressante, porque você ainda duvida um pouco de si e vai estar usando o emprego que você conseguiu para olhar para si e falar, putz, não, eu realmente sou capaz de fazer isso. E aí, só que você vai estar querendo ganhar o senso de capacidade com o seu emprego no jogo, o que tende a ser um tanto quanto estressante, mas pode ser que você seja assim, tá tudo bem, se for, beleza? Assim, seria melhor que não fosse, mas cada um é cada um, né? Então a gente vai tentando se virar. Um segundo exemplo, né? A pessoa entende que deve conseguir discutir com outras pessoas que já estão no nível que ela deseja. Esse é um que eu acho muito legal. Porque você vai no LinkedIn, pega um monte de gente que supostamente manja, né? Está onde você está tentando chegar. Fala assim, óbvio, você vai ver vários nãos, porque o tempo da pessoa é curto, né? Ela não quer dar o tempo dela para aquilo. E, de novo, o não você já tem. Mas se você conseguir uma pessoa que esteja disposta a discutir com você o tema, pode ser que seja suficiente para você. Então você fala assim, imagina se você conseguir conversar com a pessoa e a pessoa no final fala assim, caramba, acho que você está dominando isso. De vez em quando é só o que você precisa ouvir. Alguém que você admira falar que você está dominando. E você fala assim, caramba, tô pronta pro jogo, vou me jogar e tal. De vez em quando rola. Tem um terceiro aqui, né? Que é, a pessoa entende que precisa conseguir um emprego com as habilidades adquiridas para mostrar para si que ela realmente é capaz. Que flerta um pouco com o primeiro, mas qual que é a diferença? Você conseguiu um emprego, era só o passo que você queria. Consegui, então quer dizer que eu domino. Pode ser? Também. É menos estressante do que você conseguir e ainda ter que mandar bem no emprego para você sentir que domina. Beleza? Mas é uma outra possibilidade. E aqui? E aí, qualquer outro sentimento que já teve várias vezes, que eu... Vou dar um exemplo, né? Quando eu fiz o treinamento de React na Alura, eu era uma versão muito pior de estudante, né? Mas eu já era mais sistemático. E o que foi que eu fiz? Eu fui num evento de React do Facebook, aqui em São Paulo, que eu moro aqui em São Paulo. E eu fui lá só pra ouvir. Eu queria ver assim, eu vou ouvir, vou entrar nas rodas de conversa, e eu quero ver se eu vou manjar do que o povo tá falando. Se eu manjar, é isso. Manjei. Inclusive dei pitaco. Senti que eu tava de boa. Agora, por exemplo, quando eu escrevi o livro de Spring, que já era uma coisa que eu tinha um pouquinho de background, mas assim, eu era um ótimo professor, mas não um consultor. Eu não perguntei a ninguém, não. Eu fui na documentação, fiz o código lá da casa do código, fui escrevendo, falei, isso aqui que tem pra hoje, tchau. Escrevi, me senti bem, e aí depois vieram os feedbacks da galera que comprou. Então, de novo, né? Tudo vai depender. Aí, eu tenho um pouco dessa característica, que eu me sinto... Eu facilmente me sinto capaz de alguma coisa se eu tiver me jogado numa jornada ali de aprendizado. Eu preciso de poucas provas para eu construir o sentimento. Mas é uma característica minha e é bom para algumas coisas, não boa para outras, né? Tudo depende ali do que você está enfrentando. Mas o importante é, defina como você quer se sentir, independente de como você vai conseguir perceber esse sentimento, saca? Mas é importante você definir como você quer se sentir. E aí, como último passo, oitavo passo, né? Então, você conseguiu pensar, né, nos cenários que você tem que saber lidar ali, você pensou já nas teorias e combinou as fontes, e tem progressão de correção, sabe como é que você quer se sentir. Você agora que vai pensar, né, como é que você vai, para essas teorias que você vai construir para cada cenário, como é que você vai exercitar? E aqui tem algumas coisas que são importantes. Primeiro, exercitar é recuperar um conceito que está aqui no seu juízo e colocar isso em prática. E o que é colocar em prática? Tem vários níveis de prática. Você tem a prática mais próxima, se você tem a recuperação da informação mais próxima da sua atividade do dia a dia. Então você vai codar. Codar é a atividade de recuperação daquele conceito, é a aplicação do conceito que mais se assemelha ao seu dia a dia. Mas você pode recuperar o conceito de várias maneiras diferentes. Você pode, por exemplo, fazer resumos do que você leu. Eu uso muito isso.
quando eu tô lendo uma coisa que eu realmente quero dominar mais, queira pensamento crítico sobre aquilo e realmente ser capaz de utilizar aquilo. Então sim, você pode fazer resumos, você pode gravar vídeos explicando sobre aquilo, você pode explicar para colegas seus, tudo isso é atividade de recuperação. A atividade de recuperação é qualquer atividade que você tem que pegar o conceito que você colocou para dentro e recuperar ele com as suas próprias palavras, utilizando, né, o seu raciocínio, beleza? E por que é importante você ter um professor ou uma progressão de correção clara? Porque cada vez que você recupera, era bom você corrigir. Porque você pode ter recuperado tudo errado. Que nem eu, beleza? Posso ter recuperado tudo errado. Então é importante que você corrija. Então, se você tiver a progressão e o professor, putz, espetacular, porque o professor vai ser o seu último nível de progressão, de correção, provavelmente. Se você não tiver o professor, professora, você vai ter a sua escada de correção e você vai jogar com ela. Mas aqui eu já falei algumas formas de recuperar. E aí você tem a última forma de recuperar, que é a forma de recuperar mais próxima, né, do mundo real. E aí quando você chega nessa forma de recuperar mais próxima do mundo real, então se eu estou querendo codar, eu preciso codar. É importante que ali, especialmente ali, você tente variar bastante aquela recuperação. Então eu vou pegar aqui para o vídeo um exemplo que é mais fácil, que é, você está fazendo um cadastro, inserção no banco de dados dos valores, faz tipo 3 ou mais cadastros. Você vai fazer uma alteração, 3 ou mais. Eu gosto 3 para mim, aqui é completamente empírico, não tenho nenhum dado para te mostrar que realmente 3 é um número bom. Então, bem feeling ainda do que eu utilizo e eu nunca parei para mensurar isso e comparar ou algo do gênero para dar informação mais sustentada em teoria aqui para você. Então, a variabilidade sim, tem muita evidência que mostra que é legal. O quanto que você tem que variar, eu pelo menos não conheço a linha, um tipo de número. Então, eu atualmente uso 3 ou mais, mínimo de 2, 3 ou mais para mim é o melhor. Por quê? O que acontece? Voltando a uma coisa que eu falei no início do vídeo. Você utilizar o conceito em várias situações diferentes vai transformar aquele aspecto recorrente, aquele aspecto que você quer que é recorrente, em fluido para você. Você vai conseguir de fato utilizar aquilo da maneira mais fácil possível. E se você utiliza uma coisa, se você está sustentado por uma boa teoria e pratica bastante nesse ambiente legal de aprendizado, você vai ganhar eficiência aí, né? Você vai conseguir fazer aquilo com menor gasto energético, o que teoricamente é interessante. Beleza? E quando você se coloca nas situações variadas, você vai ter que, muitas vezes, pegar os conceitos que você praticou muito e ter que tomar uma decisão. E aí, quanto mais decisão você toma, melhor você fica em tomar a melhor decisão. Beleza? Então, por isso que é importante. Então, o que é tomar uma decisão? É você, na hora que... Vou pegar aqui, eu vou fazer uma analogia, né? Na hora que você está dirigindo ali com o carro e o sinal tá amarelo, acabou de ficar amarelo, o que você vai fazer? Você vai passar no sinal amarelo, que é permitido, ou você vai começar a reduzir, porque você acha que se você passar naquele amarelo, pode ser que você entre no amarelo e fique vermelho. Você vai ter que pegar várias possíveis situações, pesar no seu juízo e decidir. Então, eu, por exemplo, sempre paro no amarelo. Conservador total. Beleza? Em geral, eu sempre estou parando. A não ser que seja uma emergência. E aí, na emergência, de novo, entra aquilo do peso, né? Eu estou numa emergência, o sinal está amarelo. Pode ser passar no amarelo, pode ser que aconteça alguma coisa. Mas se eu não passar, eu vou perder minutos preciosos para a emergência que eu estou querendo resolver aqui agora, ainda mais se for uma emergência de saúde. Mesma coisa vai valer para você no código. Imagina que você apareceu uma situação que você pode já aplicar um polimorfismo ali, ou você pode ir com a solução que é direta, menos flexível. Qual das duas você vai decidir? Talvez dependa da funcionalidade, talvez dependa da visão de futuro daquela funcionalidade. Então é importante que você tenha experimentado em várias situações diferentes a aplicação dos conceitos para que você fique cada vez melhor em tomar sua decisão. Beleza? Mas no final é isso. Demorou mesmo, né? 45 minutos aqui. Mas neste momento da minha vida, esses são os 8 passos que eu sugiro que você siga
para dominar qualquer coisa aí que você queira, né? Eu acho que utilizando esses 8 passos, você pode dominar coisas para a sua vida profissional, para coisas que são fora da sua vida profissional, e você pode utilizar, né, no nível de profundidade que você quiser, tá bom? Mas era isso que eu tinha pra falar pra você hoje. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também, eu vou ter o maior prazer em responder pra você. Era isso. Tchau.